Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Jefferson Fernando, criador de conteúdo do canal Calculando. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade à playlist de matemática financeira com o assunto de juros compostos, certo? Então, se você está se preparando aí para fazer a prova do Enem ou para fazer o exame de seleção do IFRN, né? Você não pode perder essa aula, porque esses conteúdos são bastante importantes, né? Para quem vai fazer esses exames, ok? Mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir para que vocês deixem aí o like no vídeo, certo? Se não é inscrito aí no canal, inscreve-se, ativa aí as notificações para não perder nenhum dos conteúdos, ok? Então, galera, hoje a gente vai falar especificamente sobre juros simples, certo? Mas vamos só entender o que é esse juros simples. O juros simples é aquele sistema de juros onde o percentual ele é aplicado apenas sobre o valor inicial. Certo? Então, por exemplo, se você aí aplica um capital de R$600, por exemplo, aquela taxa de juros que vai incidir sobre ele vai incidir apenas nesses 600, que é o valor inicial. Não importa o tempo que esse capital ele passe aplicado, certo? Sempre quando for incidir os juros, vai ser sempre no valor inicial, naquele capital que você colocou, certo? Então, ele tem uma formulazinha para cálculo. Hoje a gente vai ver aqui duas fórmulas. Então, a fórmula dos juros é essa daqui. É J igual C vezes I vezes T. Né? Esse J aqui, ele vem de juros, certo? Esse C, ele está representando aqui o capital. É aquele valor que é investido, certo? Esse I é a taxa. É aquele percentual que vai incidindo aqui no capital durante o período, certo? E o período aqui ele é representado pelo T, né, de tempo, certo? Esse tempo aqui ele representa o período que esse capital ele passa aplicado, ok? Então a gente vai usar bastante essa formulazinha aqui. Ela é simples de ser memorizada, não tem muita coisa para se memorizar aí não, certo? Então, a gente vai utilizar ela para o cálculo de juros simples, ok? Então, vamos ver aqui algumas observações, né? Antes de passar para o cálculo, a gente vai ver aqui algumas observações. A gente tem um pequeno detalhe que a gente tem que observar quando vai calcular a questão dos juros, certo? Seja ele simples ou seja ele composto, mas a gente vai ter que prestar atenção nisso daqui, Olha a observação aqui. A taxa, não é, representada por I, e o período, né, representado lá por T, da aplicação deve estar na mesma unidade de tempo. O que isso quer dizer? Está na mesma unidade de tempo. Se a taxa ela for aplicada ao mês, por exemplo, né, a gente vai abrevia por AM, né, ao mês, né, o tempo necessariamente tem que estar em meses. Isso para efeito de cálculo, certo? Então, eu só posso, se a minha taxa lá, meu percentual é ao mês, eu só posso calcular, né, jogar lá dentro daquela minha fórmula, o tempo que estiver em meses. Ok? Por exemplo, se a taxa for aplicada ao ano, né, que a gente abrevia aqui ao ano, né, o tempo necessariamente tem que estar em anos. Ok? Então, a gente tem sempre que ter cuidado quando for calcular juros. A fórmula é muito simplesinha, muito bom de se calcular, de se trabalhar com juros simples, né? Mas a gente tem que tomar cuidado aqui para não cometer deslizes nessa parte aqui, certo? E, além de juros, a gente vai entender aqui, né, outro termozinho que é chamado de montante. O que é esse montante? É simples, gente. O montante é o valor obtido, né, quando eu somo o capital que foi investido com os juros obtidos no final do período. Né? Então, você, por exemplo, investiu lá seus R$600 e ele passou, sei lá, um ano lá aplicado, né, e gerou, vamos supor, um juro aí de R$200. Né? Então, quando você juntar os 600 que você investiu com os 200 que foi obtido de juros, né, você tem o seu montante. Não é isso? É a soma do capital que é investido com o juro que é obtido durante o período da aplicação. Ok? E aí, a fórmula para ele é simples, né? Já está escrita aqui, só precisa abreviar. O montante é o capital investido mais os juros. Certo? Tranquilo também isso daqui. Ok? Vamos ver aqui os exemplos. Nesse exemplo 1, né, pede para calcular o seguinte. Calcular
o juros simples que rende um capital de R$10.000 em 3 anos aplicado à taxa de 6%, que a abreviação é essa aqui, ó, ao ano, certo? Quando vocês vão resolver questões sobre juros, eu aconselho a vocês separarem aqui no cantinho os dados que a questão dá, para a gente entender o que é que a questão pede, certo? Então, vamos lá. Que dados eu tenho? Eu tenho o capital, ó, né, que eu vou representar aqui com a letrinha C, que é 10.000. 10.000, certo? Eu tenho o tempo, não é verdade? Que é quanto? 3 anos. 3 anos. Beleza. Eu tenho a taxa, que é o izinho aqui, que é 6%. Não é isso? E aí, a questão pede para calcular o quê? Ó, os juros. Então, falta eu calcular quem? Os juros, né? Percebam que essas letrinhas aqui são as mesmas letrinhas que compõem aquela formulazinha dos juros, não é isso? Qual é a formulazinha dos juros? Ó, J é igual a C vezes I vezes T. Não é assim? Então, vamos lá. O que eu tenho que calcular aqui? Ó? O valor do J, não é isso? As outras 3 letrinhas eu tenho. Então, vamos lá. É só substituir aqui e fazer as continhas. Ó. J é igual. Quanto é o capital? 10.000, não é? 10.000 vezes. Quanto é a taxa? 6%, não é assim? Esse 6% eu já coloco ele assim, ó, 6 sobre 100. Principalmente quando o capital aqui ele vem em valores terminados em zeros, certo? Vezes o tempo. O tempo é quanto? 3, não é isso? Agora percebam o seguinte, né? Percebam o seguinte, o tempo aqui, ó, está em anos e aqui é 6% ao ano, certo? Então aqui não tenho nenhum problema em calcular com esses números aqui, certo? Então vamos lá, fazendo as continhas aqui, ó. Os juros é igual. O que eu vou fazer aqui? Ó? Cancela 2 zeros daqui com 2 zeros daqui. Não é isso? Sobra o que aqui? Sobra um 100, não é? Vou colocar novamente aqui. Ó. 100 vezes 6 vezes 3 aqui eu posso fazer, não é? 6 vezes 3 dá o quê? 18, não é isso? Então, os juros aqui vai ser igual. Quanto é que dá 18 vezes 100? Simples, né, gente? É só colocar o 18 e encostar os 2 zerinhos aqui, ó. Tranquilo? Então, os juros obtidos aí é 1.800. Tranquilo isso? Né? Se pedisse aqui, né, só dando uma exploradinha aqui, se pedisse o montante, como era que a gente ia fazer? Ó, montante não precisa nem de fórmula. Montante, você vai pegar o capital, né, que é 10.000. 10.000 mais os juros que foi obtido, ó, 1.800. Não é isso? Então, tranquilinho aqui vai dar 11.800. Belezinha, não é? Fácil demais de se fazer. Vamos só para mais um exemplo aqui. Ó, nosso próximo exemplo diz o seguinte. Um capital de R$ 2.200 foi aplicado à taxa de juros simples de 60% ao ano. Qual é o total dos juros ao final de 7 meses? Vocês já estão percebendo aqui que a gente vai ter um pequeno impasse, não é isso? Então, vamos só separar aqui os nossos dados. O que eu tenho aqui? Eu tenho capital, não é isso? Que é 2.200. Eu tenho a taxa. Qual é a taxa aí? 60% ao ano. Não é assim? Eu tenho o tempo. Qual é o tempo aí? 7 meses. E aí, quer que calcule quem? Quer que calcule os juros. Não é isso? Quer saber qual é esse juros aqui. Ok? Então, vamos lá. Qual é o impasse que eu vou ter aqui, gente? Eu vou ter que a taxa está dada ao ano. Não é isso? Em quanto tempo ele veio em meses? O que eu tenho que fazer agora? Se calcular com esses valores, vai sair errado o cálculo, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma conversão aqui. Não é? Eu tenho que converter alguém. Converter quem? Você escolhe. Você pode converter ou a taxa, ou você pode converter o tempo aqui, certo? Deixa eu só mostrar a vocês como é que a gente vai fazer isso aqui. Ó. Aqui, nesse caso, eu vou converter a taxa, certo? Sai mais simples converter a taxa. Ó, se é 60% ao ano, não é isso? O ano tem quantos meses? Não são 12?
Então, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir essa taxa pelos 12 meses. Por quê? Porque eu quero que ela fique em meses. Não é isso? Então, é só você fazer 60 dividido para 12, que é o total de meses que tem um ano. Então, isso aqui vai dar quanto? 60 por 12 vai dar 5. Então, é 5% ao mês. Não é isso? Agora sim, ó, eu tenho em meses e tenho 7 meses. Mas se eu não quisesse converter a taxa, quisesse converter o tempo, como era que eu faria? Nesse caso aqui, como 7 meses não dá um ano completo, né, assim, 7 meses ele é um pedaço do ano, então a gente vai usar a representação de pedaço. E em matemática, pedaço a gente representa com uma fração. Assim, então eu vou usar uma fração aqui do ano. Que fração é essa? Quantos meses eu tenho, pessoal? 7. E quantos são no total? 12. Certo? Tranquilinho. Então eu iria usar essa fração aqui, ó. Certo? Eu posso usar essa fração com o 60 ou eu posso usar o 5% com o 7, que é o mais fácil de utilizar. Assim, mas o resultado aqui vai dar a mesma coisa. Certo? Então vamos lá. Vou só voltar para a cor aqui, né? Qual é a fórmula para calcular juros? Os juros é capital vezes taxa vezes tempo. Não é isso? Então vamos lá. Os juros, quem é o capital? 2.200. 2.200 vezes qual é a taxa? Veja, eu vou usar 5%. Não é isso? 5% vezes qual é o tempo? 7 meses. Ok? Eu poderia usar 60% e 7/12. Ia dar a mesma coisa. Tranquilo? Mas assim a gente trabalha menos. Ok? Então vamos lá. Os juros é igual, ó, 2 zeros daqui, 2 zeros daqui. Certo? Sobra quem aqui? 22 vezes 7 vezes 5 dá quanto? 35, não é? Então essa é a continha que eu tenho que fazer aqui, ó. 35 vezes 22, ó. Não é isso? Então, ó, 2 vezes 5 dá 0. Ou melhor, dá 10. 0 e sobe 1. 2 vezes 3 dá 6, com o que veio 7. Como eu vou multiplicar aqui pelo mesmo número, é a mesma coisa, né? Então, vai dar 0 e 7 aqui, ó. Porque é por 2 de novo. Certo? Então, ó, aqui, ó, 0, 7 e 7. Então, esses juros aqui, ele vai ser igual a R$ 770. Ok, pessoal? Tranquilinho? Então, essa foi a nossa aula sobre juros simples. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa aí a sua curtida no vídeo. Se não é inscrito ainda, se inscreve, né? Ativa as notificações para não perder nenhum dos conteúdos, ok?